Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 19 de abril, o Jornal da TV Tati está no ar, veja o que é destaque na noite de hoje. Festival da Truta e do Pinhão aquece o turismo de Santo Antônio do Pinhal. Programa do governo deve oferecer passagens aéreas mais baratas. E ainda, educação financeira passa a ser disciplina em escolas do estado de São Paulo. O Jornal da TV Tati está no ar. E está acontecendo em Santo Antônio do Pinhal o Festival da Truta e do Pinhão. Oportunidade para movimentar a economia da cidade. Só de olhar essa mesa já dá água na boca. Tem coxinha de truta, cookie de pinhão, as opções de pratos são diversas. O Festival da Truta e Pinhão, na verdade, é uma junção do Festival do Pinhão com o Festival da Truta. Antigamente na cidade a gente tinha, em épocas diferentes, os festivais. A Associação Comercial, há 6 edições atrás, a gente decidiu juntar os dois festivais num só. E aí a nossa objetivo sempre é mostrar a gastronomia local, mostrar o que é feito com o pinhão, a truta da região. Então os chefes da região acabam fazendo receitas novas todos os anos, fomentam o restaurante e o pinhão e a truta são ingredientes básicos que fomentam o turismo na cidade o ano inteiro. O 6º Festival da Truta e do Pinhão movimenta não só o comércio, mas também aquece o turismo na cidade. Esse ano em especial, acho que é um ano em que todo mundo está buscando mais vir e ficar em Santo Antônio do Pinhal por conta do Festival da Truta, porque ele foi crescendo exponencialmente, tanto que ele saiu de uma pracinha ali no centro da cidade, né, e agora está vindo para a área de eventos, porque o próprio evento da Truta e Pinhão ganhou corpo, né? Tem um volume de pessoas que já não cabe mais ali na praça. Então, também isso acaba atingindo, esse volume de procura acaba atingindo as pousadas, ou seja, o pessoal vindo em caravana para cá, de Minas Gerais, do Rio, para prestigiar o festival. E para quem vai curtir o festival em Santo Antônio, este hotel oferece algumas vantagens. A pousada aqui é bem pertinho do centro, né? A gente tem uma área de campo, de visual de montanha, mas também tem essa facilidade que em 2, 3 minutos você já acessa ali a área urbana da cidade, onde está ocorrendo o evento. A gente também agora começa a elaborar bolo de pinhão, alguns pratos de pinhão assado, né, na panela de pressão, como é o tradicional, né, que é gostoso de comer no café da manhã. E não é apenas o setor hoteleiro que comemora a iniciativa da festa. Bares e restaurantes da região, além de fazer uma renda extra, também podem divulgar os seus produtos para um público maior. Além de ajudar financeiramente, ajuda também com a questão de divulgação de marca, né? Nós fazemos o patrocínio aqui também do festival, né? Nós somos da cidade e então acho muito importante essa participação, essa colaboração com as empresas também aqui em parceria junto ao festival. Por ser uma cidade turística, né? E esse evento está tomando um corpo, né, regional, quem sabe até nacional, nós recebemos público de todos os lugares. Então isso para a gente, né, se torna uma vitrine, né? Nós conseguimos ter o produto sim divulgado, levado junto aos kits, as pessoas que compram nosso produto levam embora para casa e depois tenta buscar a gente através das mídias para comprar em e-commerce. Então realmente ajuda muito e divulga bastante. Em uma das barracas do festival encontramos um produto bem diferente. Uma cerveja artesanal produzida com pinhão. A gente está aproveitando esse festival para lançar a nossa cerveja pinhãolense, tá? O lema da nossa cervejaria é Deguste a História de Santo Antônio do Pinhal. Então o nome a gente homenageou. É uma cerveja feita com pinhão, tá? Ela não é saborizada não, ela usa o próprio pinhão. Nós fazíamos ela sempre para as edições do Festival da Truta e Pinhão, porém agora ela está entrando no portfólio da empresa como um produto perene. Então quem quiser consumir uma cerveja de pinhão consegue consumir o ano todo. Uma cerveja de pinhão, o legal dela é que ela tem um corpo bem aveludado, tá? Uma espuma bem cremosa e você sente as notas de pinhão de uma forma bem sutil, né? Assim como o pinhão é. Então ficou uma cerveja bem legal, com drinkability bem legal, tá? Tenho certeza que vai impressionar o público que vier aqui consumir com a gente e prestigiar o nosso lançamento e o nosso festival. E para finalizar essa matéria, não poderia ser de outro jeito. Eu quero deixar vocês aí de casa com vontade de conhecer o 6º Festival da Truta e do Pinhão aqui em Santo Antônio do Pinhal. E para isso, eu vou provar esse prato que está me dando água na boca. Olha aqui, um fundi de queijinho com pinhão. Vou aqui, ó, mergulhar o pinhão aqui. Que delícia, hein, Dani? Se deu bem.
Agora a gente muda de assunto para falar que as passagens aéreas podem ficar mais baratas. O governo deve anunciar nas próximas semanas o programa Voa Brasil, onde as passagens devem custar R$ 200 para uma parcela da população. Terá direito às passagens mais baratas os 21 milhões de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, com renda de até 2 salários mínimos, e 700 mil alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. A passagem, a princípio, seria na faixa de R$ 200, destinado inicialmente para 2 públicos, aposentados e alunos do ProUni. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, nenhum dinheiro público deve ser usado como aporte para baratear as passagens. A ideia do programa é comercializar assentos ociosos das aeronaves. Cada passagem vai custar R$ 200. É possível que a vacância, aquela sobra de assentos no avião, ela seja compensada nesses momentos. Mas lembrando que são assentos de baixa temporada. Aqueles que caem em feriados, férias escolares, não deve ter esse benefício. A expectativa é que o aeroporto de São José dos Campos possa ser beneficiado com o programa. O local retomou os voos comerciais no fim de março. Até agora, somente passagens para o Rio de Janeiro são vendidas. São José dos Campos começa a ter voos regulares agora, né? Retomamos. Então, não sabemos ainda se vai haver muito uso ou não. Então, se começar a ter muitos assentos vagos, provavelmente ele vai ser incluído sim no programa. E quanto maior a lotação, melhor o aproveitamento e os custos caem. Para este economista, o programa pode dar acesso a voos a quem nunca teve a oportunidade de viajar de avião antes e assim movimentar a economia do país. Se nós pensarmos na condição atual, muitas companhias aéreas já fazem voos promocionais na faixa de R$ 190, R$ 200, mas ele é muito pontual. São para destinos pré-determinados, voos únicos, diferente do programa, que é uma coisa mais abrangente. Existe uma expectativa, inclusive, de depois ampliar esse programa para outros públicos-alvo. Ainda não está definido como, mas existe uma projeção de verba para atingir outros estudantes e outras pessoas que ainda também não voaram. E a Polícia Federal suspendeu temporariamente o agendamento online para a emissão de passaportes. A Polícia Federal suspendeu temporariamente o agendamento para a emissão de passaportes. Isso por conta de uma tentativa de invasão de hackers no sistema da Polícia Federal nas últimas semanas. Então, se você queria marcar o agendamento, quer tirar o seu passaporte e é de urgência, você pode enviar um e-mail para a Polícia Federal justificando, e aí sim eles vão avaliar o caso e aí dar seguimento nesse pedido para agendamento e aí sim emissão do passaporte. Se por acaso você já tinha agendado a ida da Polícia Federal para emitir o seu passaporte, pode ficar tranquilo que isso sim continua funcionando normalmente. Ainda não existe uma previsão para o restabelecimento dos agendamentos para a emissão dos passaportes aqui no Brasil. E para você de casa saber também onde procurar aí o posto da Polícia Federal mais perto para a emissão do seu passaporte, em São José dos Campos ele fica aqui no aeroporto da cidade e também existem em outros 2 locais aqui no Vale do Paraíba. Um no posto da Polícia Federal em Cruzeiro e outro também em São Sebastião. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Intervalo e no próximo bloco você vai ver que uma moradora de São José pediu nossa ajuda para conseguir um medicamento de alto custo. A gente já volta. Ontem nós mostramos o caso de uma mãe de São José que estava há meses sem conseguir pegar o medicamento para o tratamento do filho, que tem uma doença. Esse, infelizmente, não é um caso isolado. Agora você vai ver a história de uma pessoa que não está conseguindo também pegar um medicamento de alto custo na cidade. Aos 63 anos, hoje, Dona Sidney leva uma vida tranquila ao lado do seu esposo. Mas quem olha essa disposição para preparar o café não imagina o quanto ela já lutou pela vida. Eu já venho de uma família onde todos
tenho problema, né? Nós temos uma doença chamada rins e fígado policísticos. Então, esses cistos vai bloqueando os canais do rim e ele para de filtrar. Aí eu fiz hemodiálise durante 1 ano e fui presenteada pelo Papai do Céu por um rim de uma pessoa que eu não conheço, e há 12 anos eu vivo uma vida normal com esse rim. E por isso até, né, vocês estão aqui por conta dos medicamentos que estão em falta, né? É que eu vi a reportagem e falei, eu vou entrar em contato com eles, porque eu também preciso de ajuda. O Tracolimo é um remédio imunossupressor que baixa o sistema imunológico para que o corpo da dona Cineide não rejeite o rim transplantado. Ela hoje tem em casa algumas cartelas, o que daria para pelo menos 1 mês de uso. O problema é que ela não pode viver sem esse medicamento e não existe uma previsão de quando ele chegará. Eu creio que o meu ainda dá para 1 mês. E depois, se não tiver, a gente tem que correr atrás. Às vezes consegue doação, mas está difícil porque está em falta mesmo, né? Ela já chegou a ir ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde fez a cirurgia para conseguir o medicamento. E mesmo que queira comprar, é preciso abrir mão de outras coisas, porque o valor... Chega lá no hospital, comento com a enfermeira, a equipe do transplante, né? Olha, eu estou sem medicamento, tenho para mais 1 ou 2 dias. Aí eles cedem, tipo, para 1 semana, 15 dias. Se não chegar na sua cidade, volta aqui. Assim a gente vai levando a vida. Agora, conversando com meu sobrinho, ele falou, tia, tá difícil, porque tá em volta de R$8.000 a caixa. Então, é muito difícil para a gente. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que informou que o Ministério da Saúde é o responsável pelo abastecimento deste medicamento e que existe um lote reservado para a Prefeitura de São José dos Campos, que será entregue na próxima segunda-feira, dia 22. Em contato com a Prefeitura de São José, nos foi informado que o medicamento será recebido na próxima terça-feira, dia 23, e repassado para a população. Essas doses são as últimas. O que há de sobra é o medo de não poder seguir com o tratamento. Uma pessoa só, a gente não consegue fazer nada. Mas quando nós unimos, né, um grupo de pessoas necessitando com o mesmo propósito que é esse medicamento, ou os medicamentos de alto custo, eu acredito que aí vai haver uma solução para o nosso caso. A gente vai continuar acompanhando esse caso e vamos entrar em contato com ela para ver se esse medicamento vai realmente chegar. Olha só, estamos no mês de abril, né? O Abril Verde, mês da conscientização sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Mas segundo o IBGE, o número de pessoas que trabalham em 2 empregos cresceu 15% em 10 anos. Agora a pergunta que fica, né? Como equilibrar o excesso com a qualidade do trabalho? 2 salários, 2 empregos, estresse em dobro. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa do PNAD apontou que no último trimestre de 2013, o número de pessoas que tinham essa rotina era de 2.700.000. Já no mesmo período do ano passado, o número saltou para 3.200.000 pessoas. Notícia que levanta um alerta, principalmente para a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional. É o que explica o médico psiquiatra Guilherme Labinas. Então, o burnout ele é uma síndrome de esgotamento físico e mental relacionada ao trabalho, que tem a ver com um tripé. Então, você tem aí uma vertente dele, que é esse esgotamento, esse cansaço, essa irritabilidade, essa ansiedade, o estresse no trabalho. Você tem a atividade. Então, o âmbito da atividade você começa a ter queda na sua presença no trabalho, se sente distanciado do trabalho, você começa a perder aquele afeto que você tem pelo seu ambiente. E o último ponto é a produtividade. Você acaba não tendo mais produção, você cai seu rendimento, sua atenção relacionada ao trabalho, muitos erros, e que gera, esse contexto acaba gerando um grande sofrimento para o trabalhador. Como o burnout é uma síndrome relacionada ao esgotamento do trabalho, ela tem muito a ver com o estilo de trabalho que a gente se envolve. Então, a crise econômica, o risco de desemprego, esse ambiente que às vezes é um pouco mais opressivo, com muita pressão, muita cobrança, horas excessivas de trabalho e o medo que o trabalhador tem de sofrer muita pressão
ter que ser muito resistente a esse trabalho, e aí com medo de que se ele não der conta, ele vai acabar sendo desligado. Então, isso acaba gerando um esgotamento muito grande para a pessoa, né? O tratamento, ele é feito com medicamentos, pode ser feito com medicamentos, alguns antidepressivos, mas ele também é feito com terapia, psicoterapia, cognitivo comportamental, por exemplo, e também com hobbies, atividade física, mindfulness, né, meditação, e a pessoa ter vínculos sociais, conseguir sair, ficar menos presente emocionalmente no trabalho e conseguir se desligar um pouco mais disso. De São José dos Campos, Gustavo Rosa. E Taubaté confirmou hoje mais 2 mortes por dengue. As vítimas são idosos, uma mulher e um homem. Caçapava também registrou mais uma morte pela doença e a vítima é uma idosa com comorbidades. Agora a região tem 74 mortes por dengue, tá bom? Vamos ver então como está a situação geral aqui na nossa região? Olha só, Jacareí continua sendo a cidade, né, com mais mortes, com 20, seguida de Taubaté, com 17 mortes, São José dos Campos, com 16, Pinda, com 9, Caçapava, 4, Ubatuba, 3, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Tremembé, Roseira e Santa Branca, cada uma com uma morte, totalizando então 74 mortes pela doença aqui na nossa região. Lembrando que os números também estão no nosso site, tá bom? O thmais.com.br/vale. A seguir, alunos do estado de São Paulo passam a aprender sobre educação financeira em sala de aula. A gente já volta. Voltamos para saber como vai ficar o tempo no final de semana. Aos poucos o tempo vai melhorando, vai voltando a esquentar na região e amanhã o sol aparece em todo o Vale do Paraíba e não tem previsão de chuva, tá bom? Vamos lá então saber como fica essa previsão para sábado, começando então por Taubaté. A máxima fica em 29 e a mínima em 14. E em Jacareí a máxima também é 29 e a mínima também 14 graus. Em Ilhabela, a máxima chega em 24 e a mínima em 16. Em São Bento do Sapucaí, a máxima fica em 28 e a mínima em 13 graus. E olha só, gente, a educação financeira passou a ser disciplina nas escolas do estado de São Paulo. Na nossa região, 91 mil alunos do 8º ano à 3ª série do ensino médio agora aprendem sobre o assunto em sala de aula. Olhos atentos, papel e caneta na mão, que a aula já vai começar. E não é qualquer matéria não, viu? É matemática financeira. Uma novidade para mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino. Eu não poupava o meu dinheiro. O que eu fiz? Eu fechei uma carta de crédito para uma casa. Vocês sabem como funciona a carta de crédito? Nunca ouviram falar de carta de crédito? O ensino financeiro é aplicado para os mais de 1 milhão de estudantes de todo o estado de São Paulo, a partir do 8º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Mais de 91 mil estudantes da nossa região estão aprendendo a cuidar do tão suado dinheiro. E desde o começo do ano, a educação financeira é ensinada na sala de aula, para que as próximas gerações possam fugir das tão temidas dívidas. A Alice é nova por aqui, veio do Rio de Janeiro e começou o ano impactada pela novidade no currículo escolar. De início eu fiquei tipo, nossa, não é uma coisa nova, né? Talvez seja legal. Eu fui, vi a professora, gostei, me interessei. Lá em casa a gente gosta de fazer sempre essa planilha mensalmente, que são nossos gastos e lazer e outras coisas mais. O tanto que a gente ganha e o quanto a gente gasta. A gente faz isso. E a gente vê para economizar, se sobra dinheiro, aí a gente vai no cinema. O Pedro está no 8º ano e também tem levado para casa tudo o que aprende em sala de aula. Está sendo bem importante por conta de aplicativos e planilhas que a gente usa durante a aula ou até mesmo em casa para planejar. A Maiara é a professora responsável por trazer esse conhecimento para os adolescentes. A gente sempre tenta trazer problemas do cotidiano, né? Porque a educação financeira está muito ligada
com o que eles vivem, né, em casa, tudo. Então a gente tenta trazer essas questões, tanto que as atividades, os exercícios, tudo são sempre voltados para o que acontece no dia a dia deles mesmo. Fico feliz em estar fazendo parte de uma mudança, né? Porque na verdade, como você disse, nós não tivemos isso, nós não tivemos esse aprendizado. E a partir de agora, a gente pode reverter. Né? O nível de endividamento da população brasileira é muito alto. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa transformação que vai acontecer. Eu acho que isso sim vai mudar muito, tipo, lá pra frente, sabe, no nosso futuro, sobre a gente aprender a lidar com o dinheiro. Com certeza vão ser adultos mais conscientes, né? E fim do nosso jornal e também de mais uma semana. Aproveite, viu, para descansar, curtir a família. Então, se cuide, um beijo, boa noite, viu? Até segunda-feira, eu te espero.